a gente fazer uma revisão, fazer uma revisãozinha para vocês de cinética química. Então, vamos lá. Só colocando o modo de apresentação aqui. Então, o que é cinética química? A gente tem aí, vindo lá da origem da palavra, cinética é movimento, né? Então, kinetic aqui movimento e chimique aqui é química, tá? Então, estudo da velocidade aí do movimento de reações químicas. Então, cinética química é parte da físico-química que estuda as velocidades das reações e os fatores que influenciam essa velocidade, tá? Então, as reações químicas cotidianas, elas podem apresentar diferentes velocidades, tá? E a importância de a gente estudar visando o melhor aproveitamento delas. Então, uma reação que a gente considera super lenta é a formação, por exemplo, da ferrugem. Ela pode demorar anos, quando a gente tem aquele portão lá em casa, que a gente começa a observar um pontinho de ferrugem, passando um tempo, se a gente não proteger aquela superfície, a gente começa a ter uma formação de ferrugem um pouquinho maior, e demora muito tempo para a gente ter um portão todo enferrujado. Então, essa aqui é uma reação que é muito lenta. A fermentação do suco de uva, por exemplo, para produzir vinho, também demora meses. Então, tem os vinhos super caros, são aqueles que ficaram muito, muito tempo fermentando, e por aí vai. Então, é um tipo de reação muito lenta. Outra, a conversão do vinho em vinagre ocorre em alguns dias. Então, se você deixar uma garrafa de vinho aberta, uma temperatura favorável para isso, você acaba tendo esse vinho transformado em vinagre. Então, você tem uma oxidação do vinho. Uma reação que já tem uma velocidade um pouco mais rápida. Quando a gente está com uma vela, a gente acendeu essa vela, a gente tem aí um tempo até que isso se gaste. Então, já não demoram dias, dependendo do tamanho da vela, se não for uma vela de 7 dias, mas demoram um certo tempo para acontecer, tá? Então, algumas horas a gente queima uma vela num tamanho regular. Uma reação rápida, se você pegar uma maçã, cortar ela ao meio e deixar a temperatura ambiente aí, você vai ter a superfície dela escurecida, tá? Então, o escurecimento de uma fruta demora alguns minutos. E é devido a essa reação. Quando a gente tem essa estrutura química aqui, ela tá clara. Quando a gente tem essa oxidação aqui, onde eu tenho essa dupla ligação sendo formada aqui, ela sai aqui dentro do anel, forma aqui, eu perco alguns hidrogênios, eu tenho escurecimento. Outra reação muito rápida, a decomposição da água oxigenada, quando a gente está lá com um machucado. Se colocar água oxigenada ali, a gente vai ter uma reação, a gente vai ver aquelas espuminhas, a água oxigenada sendo decomposta e fazendo o processo de desinfecção que a gente precisa do nosso machucado. Outra reação que a gente faz uso, que é uma reação ultra rápida, são os airbags, que são equipamentos de segurança que envolvem uma reação química que dura frações de segundo. Então, ela tem que ser rápida. Quando acontece o acidente e você tem aquele choque, a reação acontece pelo choque, o sensor desse choque acontece a reação química muito rápida e tem a liberação do gás nitrogênio, e é ele que vai inflar aqui o equipamento de airbag, tá? Então, eu tenho que ter uma reação muito rápida. Se for uma reação que demora, não vai dar tempo de me proteger. Então, a gente faz uso dessas reações e a gente tem que saber sobre velocidades para a gente poder usar da melhor forma possível. Então, a expressão da velocidade, a gente expressa a velocidade de reação em função das concentrações, tá? Então, a velocidade de uma reação química é a grandeza que mede as quantidades dos reagentes, geralmente em mol por litro, então em concentração, e por unidade de tempo, que a gente já viu isso daqui. Então, velocidade é a variação da concentração pelo intervalo de tempo, tá? Que vai dar para mim mol por litro por segundo.
Um exercício para a gente relembrar aqui. Foram realizados, dada essa reação química, foram realizados experimentos com a reação, e à medida que o tempo passou, as concentrações dos reagentes e produtos foram medidas. Então, a gente tem aqui uma tabelinha de 0 a 30 minutos, a concentração do nosso, deixa eu ver aqui, do nosso reagente e dos produtos, ao longo do tempo. Olha, o reagente ele foi diminuindo, então ele foi consumido ao longo do tempo. Aqui os produtos foram aumentando. Aqui a gente leva em consideração, ó, que eu tenho um aumento maior do NO2 do que do O2, né? Para todos os momentos. Por quê? Olha aqui para o balanceamento. A cada duas moléculas desse reagente, eu tenho formando 4 desse e 1 desse. Então, a concentração é 4 vezes maior para esse do que para esse, tá? É por isso que a gente tem essa diferença aqui nos valores. Então, tem que lembrar da estequiometria da reação. Então, qual é a velocidade média entre intervalo 0 a 5 minutos, tá? Ele está fazendo isso em relação ao nosso reagente. Eu podia calcular em relação aos produtos que eu teria que encontrar o mesmo valor, tá? Então, foi feito aqui com relação ao reagente. Encontrei que de 0 a 5 minutos, eu peguei, então, variação, eu pego final menos inicial. A concentração em 5 minutos e a concentração em 0. O tempo 5 e aqui 0. Aqui a gente pode observar que ele deixou em segundos, não é? Era para estar em minutos, então, tá? Ou se vai transformar esse tempo para segundos. Aqui acabou acontecendo um errinho, tá? Não era para ser segundo aqui, era para ser minuto, ou eu tinha que transformar 5 minutos em segundos, tá bom? Mesma coisa aqui, qual é a velocidade média no intervalo de 20 a 30 minutos? Também, se eu estou trabalhando com minuto, aqui tinha que ser minuto, ou então transformar todo mundo para segundos, tá? Prestar atenção nisso. Outro exercício resolvido aqui. Considerando uma equação química, a gente tem aqui a equação química. A formação de N2 tem a velocidade igual 0,05 mol por minuto. A massa de CO2 em gramas formada em 1 hora é. Então, vamos observar aqui. N2, eu tenho uma molécula aqui e aqui eu tenho 4. Então, a concentração dessa daqui vai ser maior em relação a essa. A gente já tem essa ideia, tá? Só para a gente observar. E aqui tá me dando em mol por minuto a velocidade. Vamos observar? Então, ó, para o meu, eu tenho aqui 0,05 mol em 1 minuto. Em 1 hora, que são 60 minutos, eu tenho quanto? Eu vou encontrar 3 mols de N2. Aí eu vou relacionar agora com quantidades. Cálculo estequiométrico. 1 mol de N2 produz em quanto de massa de CO2? Então, a gente viu lá que estava 1 para 4. Então, ele vai produzir 4 vezes a massa molar de CO2. 3 mols produzem quanto? Eu vou, então, encontrar o valorzinho que está aqui, tá? Que na nossa resposta é a letra E. Então, lembrar de estequiometria. A gente sempre tem que olhar para a reação e ver, ó, tenho 2, para ela balanceada. A cada 2 desse, 4 desse, eu formo 1 desse, 4 desse outro. Então, concentração desse aqui na minha solução é maior do que essa. E aí, o que que eu fiz? Como ele estava relacionando massa, eu tive que calcular número de mol e relacionei com massa, tá? Então, estequiometria. Vamos lá. Daí a gente viu um pouquinho de teoria das colisões. Quando a gente tem uma reação química, que está aqui, para facilitar a visualização dela, eles colocaram aqui os modelos de Dalton, que eles representaram por esferas, as substâncias. Quando a gente tem uma colisão muito suave, então com uma temperatura muito baixa, elas se encontram de uma forma não tão efetiva, a reação não ocorre. Se eu tenho uma colisão que ela também não está, as moléculas não estão emparelhadas de forma correta, eu também não consigo ter a reação ocorrendo. Agora, se eu tenho uma velocidade boa, né, numa temperatura boa, e elas estão numa posição correta, eu tenho uma reação que está ocorrendo, tá? Então, eu tenho uma colisão efetiva.
Então, se a energia não for suficiente, a colisão pode acontecer, mas não há rompimento das ligações e não ocorre a reação. Essa quantidade mínima de energia necessária para que ocorra o rompimento das ligações, a gente chama de energia de ativação, tá? Então, fatores podem alterar a velocidade de uma reação química. Superfície de contato, tá? Então, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a minha velocidade, tá? Então, eu tenho aqui lascas de madeira e eu tenho ah, um, um galho. Eu vou conseguir queimar mais rápido as lascas do que o galho, porque eu tenho uma superfície de contato maior. Outra parte aqui é: quanto maior a superfície de contato, maior é o número de choques efetivos entre as partículas dos reagentes e, portanto, maior é a velocidade da reação química. Outro fator, temperatura. Da mesma forma, quanto maior for a temperatura, maior é o número de choques efetivos entre as partículas dos reagentes e, portanto, a velocidade da reação será maior. Então, é por isso que a gente cozinha alimentos. Se eu pegar aqui, que nem o exemplo, macarrão, colocar o macarrão numa panela com água fria, o macarrão vai ficar lá. Ele vai, no máximo, inchar um pouquinho, amolecer, mas você não vai chegar ao ponto de poder se alimentar dele. Agora, se eu colocar na água quente, fervendo, ela vai induzir aí o processo de cozimento, vai fazer com que esse macarrão seja amolecido e a gente tenha ele numa textura correta para a gente comer. Ele faz o processo de cozimento. Outro fator são os estados físicos dos reagentes, tá? Então, no estado gasoso, é mais vantajoso para as reações, porque eu tenho ali as partículas, as moléculas muito aceleradas, porque elas possuem uma maior energia e uma maior liberdade de movimentos, que favorece os choques efetivos, que são aqueles choques que a gente observou que eles acontecem de uma forma correta. Por exemplo, aqui, quando a gente tem um motor no carro, a gasolina a gente coloca ela no estado líquido, mas lá dentro a gente tem um processo em que transforma isso, uma centelha aqui catalisando essa reação, e a gente tem aí ela no estado gasoso e consegue fazer com que tudo funcione corretamente dentro do nosso motor. Outro exemplo, uma panela de pressão. Cozinhe o feijão na água, numa panela normal, coloca para cozinhar e coloca o feijão para cozinhar na panela de pressão. Ele vai cozinhar mais rápido na panela de pressão, porque a gente está aumentando a pressão dentro do sistema, e aí a gente vai ter, vai ser comprimido, tem um menor volume, e eu tenho aí um aceleramento, uma aceleração da velocidade da reação, tá? E aí eu vou ter um cozimento mais rápido do meu feijão. A luz pode afetar, tá? Algumas reações são favorecidas pela luz, como a decomposição da água oxigenada. Por isso, os frascos, quando a gente compra, eles não são transparentes, tá? São escuros ou brancos opacos, para não deixar a luz passar. Essa reação de decomposição pela luz é chamada de fotólise. A eletricidade também pode afetar, então uma maneira de fornecer energia de ativação aqui tem a decomposição da água, a eletrólise da água. Eu coloco energia, eu consigo fazer com que a molécula de água se decomponha, liberando hidrogênio e oxigênio. Os catalisadores, tá? Eles também afetam a velocidade de uma reação e são substâncias que aceleram a velocidade dessas reações. Os catalisadores, eles não alteram a variação de entalpia de uma reação, então a energia inicial e a energia final não são alteradas. O que é alterado é a energia de ativação, é aonde forma o meu complexo ativado, tá? E essa energia acaba sendo menor e a reação acontece mais rapidamente. Os catalisadores diminuem a barreira de energia a ser vencida. Os catalisadores são substâncias que entram e saem da reação, ou seja, são substâncias catalisadoras, são recuperadas no final da reação, elas não fazem parte da reação. Você vai ter ela tanto junto com os reagentes, quanto com os produtos, a mesma substância, porque ela só vai acelerar essa energia de ativação aí. Então, eu tenho aqui o meu reagente, chamado aqui de substrato.
A energia de ativação sem o meu catalisador, que no caso são enzimas, e com o catalisador, que são as enzimas. Eu tenho aqui, então, uma diminuição da minha energia de ativação. Então, eu vou chegar mais rápido no meu produto final. As enzimas são catalisadores naturais. Dentro do nosso organismo, a gente tem enzimas, por exemplo, que quebram a lactose do leite. Então, quem tem problema de intolerância à lactose é porque tem problema com a enzima lactase. E aí tem alguns medicamentos que você pode ingerir essa enzima e ela vai ajudar na digestão da lactose. Então, diferentes funções do nosso organismo utilizam enzimas, e as enzimas são substâncias que favorecem com que uma reação aconteça. Então, por isso que elas são conhecidas como catalisadores naturais, tá? Outro tipo de catalisador aqui, a gente tem automóveis que utilizam esses catalisadores sólidos aqui, que diminuem a poluição, convertendo os gases tóxicos em menos tóxicos. Outro aqui, o Durepox, quem nunca viu utilizando? Ele tem uma resina branca e o catalisador, que é cinza. Então, quando você mistura os dois, você tem que fazer aquela mistura, você tem um endurecimento mais rápido do que se você usasse só a resina branca, por exemplo. Também temos os inibidores de reação, tá? Então, às vezes, a gente precisa que uma reação fique mais lenta. Então, eu não vou adicionar um catalisador e nem vou fornecer temperatura, nada. Eu vou usar uma substância que, assim como o catalisador, ela participa da reação, mas não é. Ela só. Ela está tanto presente nos reagentes quanto nos produtos. Ela não faz parte da reação, ela ajuda a reação, nesse caso, a acontecer de uma forma mais lenta. Outro fator é a concentração, tá? Então, devido à grande importância da concentração aí, a gente vai dar uma olhadinha mais para frente, tá? Mas a concentração, ela é um fator, assim, muito importante se você tem um desbalanço de concentração entre um reagente e outro, você acaba tendo com que essa reação não tenha tantos choques efetivos e você acaba não tendo tanto produto formado. Se você tem uma concentração muito baixa, os reagentes não vão se encontrar de forma efetiva e você também não vai ter a sua reação acontecendo. Se você tiver, vamos lá, interromper aqui o compartilhamento. Se você tiver uma alta concentração, você tem um favorecimento das suas, dos seus choques efetivos, e aí você tem uma velocidade mais rápida de reação acontecendo. Então, a concentração é muito importante. A gente já viu bastante, e em outras oportunidades a gente vai continuar vendo, tá? Então, a ideia era fazer um apanhado geral, falar de novo dos fatores, falar um pouquinho de catalisador, falar um pouquinho de como calcular. E aí agora tem exercício lá no Super Professor, vocês fazem, tá? O link vai estar lá no Moodle. Até mais, gente!